Salve pessoal, mais um quadro Empreendedorismo Sem Filtro e dessa vez a gente vai estar falando de sócio, regra antes da relação. Eu tenho 5 empresas, então cada empresa eu tenho X sócios, algumas empresas eu tenho 3 sócios, outras empresas eu tenho 2 sócios, mas uma coisa que eu aprendi em todo o universo do empreendedorismo e em cursos e imersões que eu acabei fazendo com grandes empresários, com empresários bilionários inclusive, é que precisa ter clareza de papel. Toda vez que você for montar uma sociedade, ou se você já possui um sócio, esse vídeo é para você, tá? Então, manda pro seu sócio escutar o que a gente vai dizer aqui agora, porque a gente pode reduzir muitos conflitos dentro da empresa de vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é a clareza de papel de cada sócio. Dentro de grandes empresas, eu estou falando de empresas que faturam acima de 200 mil reais, aí existe uma hierarquia, e essa hierarquia ela precisa ser respeitada. Uma coisa que a gente precisa deixar de lado toda vez que a gente vai montar uma empresa, uma sociedade, é o ego. O ego é uma das coisas que destrói as empresas. E é por isso que as empresas acabam até quebrando na sua terceira geração. Não só por isso, na verdade, não é o principal fator, mas vários fatores, na verdade. Então vamos lá. A primeira regra é o seguinte: você precisa deixar muito claro a clareza de papel de cada sócio, até aonde ele vai. Então existe uma hierarquia. Dentro dessa hierarquia, grandes empresas desenham dessa maneira. A gente tem o papel do sócio que vai olhar para o crescimento da empresa. É aquele sócio que vai buscar mais unidades, para implantar mais unidades em outros lugares, fazer a escala da sua empresa. Enquanto a outro sócio não está preocupado em monitorar resultados. E aí a gente chama que é a camada inferior, que é a camada tática. Geralmente essas pessoas coordenam e monitoram resultados. E aí a camada de baixo, que é a camada operacional, é a galera que vai produzir, vai vender, aí time de comercial, departamento de marketing, departamento de relacionamento, comunicação e entre os outros. Então a primeira coisa que a gente precisa definir é, dentro dessa escala, a clareza de cada sócio e até onde cada sócio pode ir, tá? Dentro dos nossos negócios, eu sou CEO de 5 empresas e eu sou a parte estratégica, eu sou responsável por aumentar os lucros e aumentar as atividades econômicas de cada empresa. Enquanto eu estou me preocupando estrategicamente, desenhando alguns planos, os meus sócios eles estão olhando todos os indicadores de resultados que precisam ser analisados para saber se a empresa está indo bem ou não, tá? Bom, hoje, por exemplo, dentro das minhas atividades, eu não converso com nenhum colaborador. É muito difícil eu ter acesso à conversa com o colaborador. E isso facilita bastante, porque os problemas chegam para mim só se for problemas muito graves, na verdade. Se forem problemas superficiais, os meus sócios que estão na camada tática, eles vão resolver e não vão deixar chegar até a presidência, ou enfim, o cargo de diretor, ou enfim, a nomenclatura que você quiser usar, na verdade, tá? Isso reduz conflito. Quando você deixa ego e desenha o papel de cada sócio, você reduz muito o conflito. Porque em assembleias e reuniões que a gente participa e que a gente faz, a gente coloca ali, eu conduzo todos os resultados, monitoro todos os desempenhos e atividades das empresas, os meus sócios trazem as estratégias que foram implantadas e que foram desenhadas, se deu certo, se não deu errado, e ali a gente decide junto se a gente vai pivotar a direção do comercial, a direção do marketing, ou enfim, qualquer que seja o departamento. É uma forma muito saudável, na verdade. Eu acho que ser sócio é ter relacionamento. Aí é uma coisa muito particular, geralmente os meus sócios, eles são meus amigos dentro do ambiente empresarial. É difícil levar algum sócio meu para uma camada mais profunda, uma camada íntima, para dentro da minha casa, dentro da minha família, mas isso é uma coisa muito particular, na verdade, porque eu acho que quando a gente começa a criar muito laço também com os sócios, qualquer conflito que tenha, com facilidade vai ser levado para o pessoal, tá? E isso é uma coisa muito difícil, na verdade. Hoje o que é comum nas empresas é, às vezes, disputar poder, e essa disputa de poder acaba
levando a sua empresa para baixo, dividindo o seu time, dividindo o vestiário. Então toda vez que você fala uma coisa, os seus funcionários entendem, aí vem o outro, fala outra coisa que conflita com o que você falou, você está dividindo o time, você está dividindo o vestiário. E isso leva quem que eu tenho que escutar. Então precisa deixar isso muito claro dentro das empresas, na verdade. Esse conflito, ele pode ser resolvido quando vocês dois falam a mesma língua. Isso precisa ser muito respeitado. Eu vejo muitas empresas quebrarem, na verdade, por conta de poder, por conta de ego. E isso é muito ruim, na verdade, tá? Então, a dica que eu dou aqui, isso eu aprendi com o Flávio Augusto, com o Jean Guier Diniz, que vários deles têm mais de 100 empresas, bem mais de 100 empresas. Jean Guier, investidor de mais de 1.700 empresas, Flávio Augusto também. Esses caras aí, eles procuram sócios, mas eles deixam claro: eu vou até aqui, vou monitorar resultado. E é assim que funciona. Eles não ficam discutindo. Dentro da camada de liderança, você precisa deixar também claro, dentro da cultura da sua empresa, qual é a clareza de papel e qual é a posição de cada um dentro da empresa. E é isso que eu faço dentro das nossas empresas. Então, todo funcionário novo que chega, a gente apresenta vídeo, a gente apresenta a cultura empresarial, a gente fala sobre qual é a reputação e qual é o legado que a nossa empresa deixa hoje, entendeu? Qual é a história que a nossa empresa conta, qual é o meu cargo, aonde eu vou. E o colaborador, ele também precisa saber essa escada, em quem que ele tem que reportar. Isso é primordial para um bom desempenho empresarial de uma empresa. Então, o que eu posso dizer para vocês? Clareza de papel. Quando você for montar um negócio, deixa claro qual é a sua função, qual é a função do seu sócio, até onde ele pode ir. Em empresas maiores, alguém precisa ser a ponta, alguém precisa ser a condução, precisa monitorar, precisa ser o responsável pelo estratégico, precisa ser responsável pelo crescimento da empresa. Essa pessoa vai estar no cargo acima, o teu sócio tem que estar abaixo cuidando da operação. Se não tiver ego entre sociedade, não tem como a sua empresa não prosperar. É isso que eu queria deixar para você aqui em 8 minutos. Quebra o ego, tira o ego, clareza de papel, e empresas maiores cria a escala aí de estratégico, tático, operacional, e uma pessoa tem que ser o líder, tem que ser o estratégico. Uma pessoa tem que ser que vai monitorar todos os outros resultados. Beleza? Se você colocar isso à risca, eu tenho certeza que a sua empresa vai prosperar.